Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. Hoje o assunto Fórmula 1 de novo. Tivemos algum burburinho ontem, né? Com as declarações tanto do Bernie Eccleston como outras do Felipe Massa. Nós vamos repercutir um pouco, certo? Sobre isso. E nós vamos também falar um pouco sobre outros casos polêmicos e ver se dá para colocar no mesmo balaio ou não, né, desse caso de Singapura 2008, ok? Então, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, né? Se você tem algo a acrescentar, pode comentar, pode deixar nos comentários. E aí também eu peço que você se inscreva no canal, ok? Nós vamos começar falando sobre o que aconteceu em Singapura 2008, certo? Essa etapa foi a 15ª etapa do ano de 2008, certo? Da Fórmula 1, em que Felipe Massa, piloto da Ferrari, Lewis Hamilton, da McLaren, brigava ali pelo título, ponto a ponto. E naquela corrida houve uma batida ali proposital do Nelson Piquet, né? Na época ninguém sabia, mas ele bateu na curva 17, certo, da pista. Nisso acabou beneficiando o Fernando Alonso, que acabou vencendo a corrida. Felipe Massa foi bastante prejudicado nessa corrida. Teve até a icônica, né, cena dele indo para o pit stop e sendo liberado com a mangueira de combustível ainda presa no carro, né? O que assim, causou uma das cenas mais bizarras, né, no automobilismo, certo? E sendo que depois, né, sendo que Lewis Hamilton terminou em terceiro, fez alguns pontinhos, né, 6 pontos, ele precisou do campeonato, né? Após isso tivemos mais 3 etapas, no qual o Hamilton foi campeão por 1 ponto de diferença, certo? Sendo que este caso ele estourou em 2009. Aí em 2009 realmente houve a confirmação de que o Nelson Piquet havia batido ali de propósito, de forma deliberada, certo? Tudo isso para favorecer e beneficiar o Fernando Alonso. Isso foi decidido ali pela equipe, né? A equipe mandou, influenciou o Nelson Piquet a cometer esse ato. Em consequência, Nelson Piquet ele não foi banido da Fórmula 1, porém ele nunca mais teve vaga em nenhuma equipe, né, de Fórmula 1. Pat Simons, que era o engenheiro da Renault, e Flávio Briatore, o chefe de equipe da Renault da época, eles foram banidos da Fórmula 1, certo? Mais anos depois eles acabaram retornando, certo? O caso em si, havia um entendimento que não poderia ser, de repente, anulada essa corrida, né? Mas que ficou essa questão, se a coisa foi manipulada, poderia pelo menos anular. Se anulasse, ninguém ia levar ponto, o Fernando Alonso ia ter a vitória, né? E não ia ter nenhuma consequência. O entendimento era que, como o caso ele não foi descoberto em 2008, mas em 2009, aí não poderia se fazer assim nada em relação ao campeonato em si, e até mesmo a vitória do Alonso. O Alonso consta como vencedor nesta corrida, tá ok? Porém, nesta semana repercutiu uma declaração do Bernie Eccleston dizendo que ele sabia em 2008 do ocorrido, mas ele omitiu para preservar a categoria, para que a categoria não tivesse grandes danos, e aí só permitiu que o caso viesse à tona em 2009, o que muda um pouco o cenário, né? Se em 2008 ele havia conhecimento, não havia uma negligência e havia co-participante, e aí nesse caso o acionamento não é só a questão da Renault, mas também questão a FIA em si, ok? E aí o Felipe Massa, em entrevista, né, ao Motorsport, disse que pensa, né, ele não disse que vai, ele disse que pensa e vê as formas de judicializar este caso, tá ok?
Essa situação causou muita polêmica na internet e surgiram aí alguns comparativos, né, com principalmente a Abu Dhabi 2021, mas também tem citações a Suzuka 89, a Adelaide 94, e a gente vai tratar desses casos aqui, explicar resumidamente e desmiuçar se esse caso se aplica, né, se daria a mesma coisa caso fosse anulada a prova, ou se existe ali alguma medida cabível para tentar mudar esse resultado, se funcionaria. A gente vai tratar isso aqui agora, certo? Começando por Suzuka 89, certo? Naquele campeonato, naquele momento, o Senna e Prost estavam na briga pelo título. Prost tinha vantagem e Senna, para ser campeão, tinha que vencer a corrida de Suzuka e tinha que vencer a corrida em Adelaide em 89, grave isso aí. E aí tivemos a corrida de Suzuka. O Senna ele perde posições na largada, apesar de ele largar na pole, ele larga no lado em que é considerado sujo da pista, que tem menos aderência, e Prost ele larga o lado mais limpo, então ele toma a liderança. Senna ainda perde algumas posições, porém ao longo da corrida ele recupera as posições, tira a diferença que o Prost abre em relação ao Senna. Na volta 47, no final da reta que liga a chicane para a reta principal, o Senna ele tenta ultrapassar por dentro, né, ele mergulha por dentro, porém os dois carros se colidem, né, e o Prost ele já abandona de cara. O Senna ele tenta voltar, sendo que aí tem um detalhe que vale explicar. A direção de prova colocou uma área de escape para aquela chicane e determinou que você passasse pela chicane normal, sempre procurasse fazer isso, porque é o traçado da pista. Em caso não pudesse, você passaria pela área de escape, até de forma um pouco mais lenta, para não ganhar vantagem, certo? Sendo que o Senna, quando ele bate, ele fica ali atravessado na chicane ali, né? Ele não está nem dentro da pista, mas ele está fora da pista, na metade do caminho da chicane. E aí os fiscais de prova tentam ele pegar o carro para recolher, e durante ali ele pega o motor do Senna, ele religa, e aí ele anda novamente, ele vai em direção à área de escape e contorna toda a área de escape, volta para a pista, vai para o pit stop, troca o bico, volta, certo? Ele ainda consegue retomar a primeira posição, ele volta, se não me engano, ele volta em segundo, porque a McLaren era muito rápida, tinha muita vantagem. Mesmo com isso, toda essa bagunça, ele volta em segundo, ele consegue ultrapassar o Nannini e vence, né? Ele é o primeiro a cruzar a bandeira de chegada, certo? Da corrida. Porém, ele é desclassificado da corrida. A primeira alegação foi que os fiscais de prova ajudaram o Senna a voltar. Isso, por regra, não é legal. Porém, a alegação da McLaren foi que o fiscal de prova, no momento, estava recolhendo o motor do carro do Senna, voltou a funcionar. Então, isso aí, pela regra, estaria correto. Porém, teve outros pontos que os diretores de prova colocaram como a questão que está na regra, né, que quando acontece isso, né, do carro religar e voltar, você tem que voltar cumprindo todas as regras, certo? Sem cometer nenhuma irregularidade, que é o que está escrito na regra. Porém, segundo o entendimento dos diretores de prova, o Senna descumpriu a regra porque ele deveria, ao religar o carro, ter voltado e ter feito de novo a chicane da forma correta, não indo em direção à área de escape, porque ele meio que cortou um pouquinho a pista e obteve alguma vantagem, que é meio contraditório, certo? Porque como ele se acidentou, ele no tempo acumulado não teve nenhuma vantagem, perdeu mais tempo do que ganhou em tudo, certo? E aí ele estava voltando de um acidente, ele alegou também, né, da McLaren e o piloto alegaram que também preferiu fazer dessa forma para a segurança, afinal de contas, como ele estava fora da pista, ele voltasse, poderia encontrar outro carro tentando fazer ali a curva e dar ruim, né? Então tentou ir para fazer segurança. Porém, isso não convenceu o diretor de prova que manter
a desclassificação do Senna, certo? E anos depois, em 96, o Balestre deu uma declaração, certo? Em que ele disse que deu uma ajudinha ou uma mãozinha ao Prost. Aí também a gente tem que ser justo com aspas, porém o Senna tinha cometido uma infração, certo? Essa situação causou muita polêmica na época, causa até hoje, certo? E aí ficou a questão, né? Se teria como recuperar essa situação de o Senna tão cedo ser declarado campeão no lugar do Prost. Nesse caso, ele é impossível, embora tenha algumas particularidades, realmente, se a gente comparar os dois casos, entre Singapura e Suzuka, tem semelhanças, certo, no que ocorreu, porém a situação é diferente, porque era a segunda prova, faltando o término do campeonato, né, e ele tinha condicionante de vencer tanto em Suzuka, o Senna no caso, tinha a condição de vencer tanto em Suzuka como em Adelaide. E Senna não vence a Adelaide, né? Ele acaba batendo no Martin Brundle na volta 15. Foi uma coisa até que teve um dilúvio, né? Choveu bastante em Adelaide naquele dia. E Senna ele acabou abandonando, não venceu. Quem venceu foi o Thierry Boutsen, né? Piloto belga da Williams. E nesse caso, mesmo que desse de volta o resultado para o Senna, mesmo assim ele, né, de vitória para o Senna, mesmo assim ele não seria campeão, ok? E aí nós vamos agora para Adelaide 1994, certo? Adelaide em 94 teve a disputa entre Schumacher, que era piloto da Benetton na época, e Damon Hill, piloto da Williams, certo? Schumacher tinha vantagem de apenas um ponto, né, no campeonato, faltando uma corrida, essa corrida em Adelaide. E a corrida, o Schumacher ele toma a liderança logo na larga muito bem, Damon Hill acompanha em segundo. Na volta 35, Schumacher ele meio que sai da pista e comete o erro e acaba meio que raspando ali no muro. Certamente não tinha condições mais de continuar, porém ele continua ali na pista tentando impedir o Hill de ultrapassar, e o Hill na curva seguinte ele tenta mergulhar por dentro para confirmar a ultrapassagem, porém o Schumacher dá uma fechada, os dois colidem e o Schumacher abandona na hora. O Hill ainda tenta continuar, porque ele sabia que se fizesse pelo menos um ponto, 2 pontos, ele era campeão. Porém, a suspensão estava quebrada, não tinha como o Hill continuar na corrida. Então, como ambos não pontuaram, Schumacher foi campeão, certo? Causou uma polêmica na época, porém, este caso é difícil comparar, e na verdade não tem como comparar, por quê? Porque ele entra no caso, no máximo, de erro de interpretação do diretor e dos comissários sobre a questão. Você pode até concordar que houve intenção do Schumacher, mas eles que tinham autoridade disseram que não. E no máximo podemos dizer que eles erraram. Nesse caso, nunca se consegue mudar o resultado, então é diferente. Esse caso é tratado como erro, né, dos comissários. Pode até especular que a FIA não quis se meter, porém não há evidências concretas sobre isso. O que há são versões, e aí você pode interpretar que houve erro ou que houve má fé, mas interpretar é subjetivo, não há algo objetivo, né? Lembrando que, por incrível que pareça, algo parecido aconteceu em 97, Schumacher já na Ferrari, e o piloto da Williams nesse ano foi o Jacques Villeneuve, que brigou pelo título. Schumacher iria ser ultrapassado pelo Villeneuve, porém o Schumacher deu a fechada por dentro da curva e os dois colidiram, porém naquele momento só o Schumacher abandonou. Villeneuve ainda conseguiu completar a corrida, completou em terceiro, foi campeão. E aí os comissários tiveram uma decisão muito diferente de desclassificar o Schumacher do campeonato. Porém, é aquela questão, foi interpretação, é tratado como interpretação dos comissários de provas, então não há nada a ser feito em relação a isso, ok?
Sobre Abu Dhabi 2021, certo? A polêmica mais recente. Verstappen e Hamilton, eles chegam na última prova, certo? Em Abu Dhabi, empatado em pontos, porém Verstappen com vantagem do desempate, né? Número de vitórias. Na corrida em si, Hamilton larga melhor, toma a frente, né? Toma a primeira posição. E ele vinha, em resumo, para ganhar mesmo, né? Ele tinha uma vantagem de 12 segundos. Apesar do Verstappen estar com pneus mais novos, dificilmente chegaria. Porém, faltando 5 voltas para acabar a corrida, menos de 5 voltas, o Latifi ele acaba batendo, né, se chocando no guarda-reio em uma das curvas e ele abandona. Nisso, o diretor de provas, o Michael Masi, decide, né, ele decide chamar o safety car, certo? E aí começa toda essa polêmica do safety car, porque teve a questão dele não liberar, né, os retardatários a dar uma volta, né, recuperar uma volta ao tempo que deixaria o grid realinhado para ter uma disputa direta entre os pilotos. Ele opta primeiro por não fazer isso, né, ele meio que acaba perdendo o time de fazer essa situação e apenas na penúltima volta ele libera os retardatários entre Verstappen e o Hamilton, né, não liberando demais, o que acabou ali causando uma polêmica. E também os retardatários foram liberados, porque quando tem essa questão de liberar os retardatários para tirar uma volta, você tem que dar mais uma volta sobre o safety car para os retardatários se realinharem ao grid, para todo mundo lá realinhado. E não houve isso, né? E ele foi liberado basicamente com os retardatários não realinhados. Na última volta, o Verstappen consegue passar o Hamilton, ele se torna campeão pela primeira vez na Fórmula 1, certo? E aí ficou a polêmica, né? E foi considerado injusto e tal, né? Por parte de torcedores da Mercedes, até mesmo por parte do Lewis Hamilton e da equipe Mercedes também considerou isso tudo muito injusto, certo? Tiveram as polêmicas dos rádios em que a Red Bull ela tenta influenciar o Michael Masi. A gente tem que tratar dessa forma porque o áudio que ele é revelado é muito mais a equipe Red Bull pedindo para o Michael Masi terminar a prova com bandeira verde do que tentar a bandeira de safety car. E aí a galera pega ali alguns trechos e tenta manipular ali, mas a gente tem que fazer com esse segmento. É algo subjetivo, é algo interpretativo, né? Não é algo conclusivo. Em nenhum momento eles disseram, nos ajude e que você tenha um acordo conosco. Não é algo explícito, é algo que é pedido. Até se a gente for lembrar, a equipe Mercedes, a concorrente, né, da Red Bull nessa temporada, também estava fazendo várias pressões durante um ano, inclusive nessa última corrida em Abu Dhabi, com não entre o safety car, né, não interferir na corrida, né, em Silverstone, né, foi na metade da temporada, te mandamos um e-mail, né, com alguns áudios bem estranhos. Então, se a gente for tratar de um, tem que tratar também de todos, certo? O entendimento em relação a isso é que as equipes estavam tentando influenciar o diretor de provas a tomar a decisão, a interpretação sempre mais favorável para o seu lado. Por isso que até no ano seguinte a comunicação entre a equipe e o diretor de prova foi limitada para evitar esse tipo de interferência, certo? Outra questão também, que a FIA dá um parecer e segundo ela, o Michael Masi ele comete um erro humano, né, do entendimento dela, e que ele não age de má fé. Esse é o entendimento dela. Então, a gente vê que, neste caso, é tratado como erro, no máximo de erro de comissário, do diretor de provas, possivelmente comissário, sobre o caso. Não um caso em que a FIA deliberadamente ela age em favor ou de ocultar ou manipular as informações sobre um determinado caso. Então, a gente tem que tratar com esse discernimento
e tratar com essa diferença. Pode-se até achar injusto tudo o que aconteceu, porém a gente tem que ter razoabilidade até ao informar sobre isso, não cair em especulações baratas, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E aí, se caso você tenha algo a complementar, você pode deixar nos comentários, tá ok? Sobre o Massa, eu acho que dificilmente ele vai conseguir reverter, faz muito tempo, já são 15 anos. E também a declaração em si do Bernie Ecclestone, ela não comprova toda a questão do envolvimento da FIA, né? Ela pode simplesmente dizer que ele está mentindo ou que é em verdade o que está dizendo. Então ele vai precisar, se quiser entrar na justiça, reunir mais elementos que comprovem realmente, né, de forma mais concreta o envolvimento da FIA. Mas de qualquer forma, todo esse caso ele deixa muito triste a situação do Felipe Massa, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.